Amém. Deus seja louvado por Jesus Cristo. Eu espero nesta noite que nós não tenhamos somente aqui para ouvir homens mortais, mas que a gente venha estar aqui ouvindo a palavra do Filho de Deus que fala do céu. E nós vamos hoje falar sobre o Evangelho, vamos pôr o texto de Evangelho de Lucas, capítulo 16. Evangelho de Lucas, capítulo 16. O título da minha mensagem é A Suficiência das Sagradas Escrituras como regra de fé e prática. Lucas 16, nós vamos aprender sobre isso à luz da parábola do rico e Lázaro. Vamos ler a história do rico e Lázaro. Vamos ler a partir do verso 19, Lucas 16, 19, até o final do capítulo. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai, Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente os males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa do meu pai, que o mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de nós uma das mais importantes palavras do Evangelho e de todas as Escrituras. Todas as palavras de Cristo, todas as palavras da Escritura são importantes, como diz o salmista tantas vezes, são mais valiosas do que ouro, do que a prata. Mas nesta palavra aqui, o Senhor ensina de maneira direta, de maneira explícita, onde nós podemos encontrar a salvação eterna. A salvação eterna, a nossa segurança eterna, reconciliados com Deus. É de tal maneira importante que no Sermão do Monte o Senhor Jesus disse que é melhor ser aleijado, melhor não ter uma perna ou não ter um braço e ir para o céu, do que ser lançado no inferno com o corpo inteiro. E aqui ele vai dizer algo adicional. É melhor ser um mendigo na terra e ir para o paraíso do que ser rico e abastado e ser enviado para o inferno. Então a mensagem do Senhor Jesus aqui é parecido com a mensagem do
Sermão do Monte, e nós vamos ver que é a mensagem das Escrituras inteiras de Gênesis e Apocalipse. Então, nós lemos aqui sobre uma história a respeito de um homem. É interessante perceber que o primeiro homem que é mencionado nessa história, o nome dele não é mencionado. Aparentemente, ele não é suficientemente importante para Deus ou para Cristo para ser mencionado. Quem é mencionado por nome aqui é Lázaro. E existe aqui nos primeiros versos um contraste entre dois estilos de vida. Um é um estilo de vida daquele no verso 19 que vivia todos os dias regalada e esplendidamente. O outro era o estilo de vida daquele que era um mendigo. Mas é importante entender aqui, não simplesmente que eram pessoas que existiam separadas uma das outras, mas nós lemos no verso 20 que esse Lázaro, ele jazia à porta do rico. E ao viver na porta do rico, ele sofria uma condição de desespero e uma condição de desprezo. Então, é importante aqui a gente perceber que o que está sendo condenado aqui por Cristo não é simplesmente o fato dele ser rico. Não é meramente o fato dele ser rico. Como é que a gente sabe disso? Por dois motivos. Número um, nessa história aqui não tem um único rico. Nessa história aqui tem dois ricos. O primeiro rico é o do verso 19. O segundo rico é do verso 22, Abraão. Então, Abraão também era rico e também vivia abastado com muito dinheiro. Porém, ele está no céu. Ele está no paraíso. Então, qual é o problema do rico anterior? Não pode ser o mero fato de ser rico, mas é ser rico de uma determinada maneira. E o que é chamado a atenção aqui, que ele desprezava o pobre e o necessitado. E essa é uma verdade anunciada com bastante regularidade na Escritura, com muita frequência na Escritura. Então, por exemplo, vamos lembrar da história de Sodoma e Gomorra. A história de Sodoma e Gomorra é uma história muito triste de destruição. E um detalhe muito importante da história de Sodoma e Gomorra é que Sodoma e Gomorra não foram destruídos antes do que eles realmente foram por causa de Abraão e Ló. Então, é famoso, é conhecido, quando Sodoma e Gomorra foram ser destruídos, né, Deus fez chover fogo do céu. Só que o que o pessoal esquece é que Sodoma já deveria ter sido destruída há muito tempo. Por quê? Porque Sodoma estava sendo dominado na guerra, estava sendo... Gênesis 14, leiam depois Gênesis 14. Sodoma e Gomorra atacado na guerra, estava prestes a ser destruído, até que Abraão soube que o sobrinho dele, Ló, foi capturado e Abraão entrou na guerra. Então, Sodoma e Gomorra não foi destruído antes, porque Deus é gracioso e poupou eles por consideração Abraão e Ló. Quando a gente entende isso, fica mais esquisito ainda a gente lembrar do que os sodomitas fizeram com Ló, cercaram a casa dele e estavam atacando ele. Então, um dos pecados de Sodoma e Gomorra era ingratidão. Eles eram ingratos com Ló, que salvou eles da destruição, o povo ingrato. E isso nos leva a gente ter que lembrar por que Sodoma e Gomorra foram destruídos. Por que Sodoma e Gomorra foram destruídos? Muita gente lembra do pecado da homossexualidade, mas o pecado da homossexualidade, da perversão sexual, foi somente um dos motivos. Olha só, quando você vê Deus destruindo um povo na Bíblia, nunca pensa que é por um motivo só. Quando Deus é muito misericordioso, Deus é muito paciente, quando Ele chega a destruir, é porque o negócio está feio há muito tempo. Então, os pecados de Sodoma e Gomorra na Bíblia não era somente a homossexualidade. Tinham mais o quê? Já falei aqui da ingratidão. Eles eram ingratos com
Ló e Abraão. E ingrato com o Deus de Abraão, né? Eles deveriam crer no Deus de Abraão. E, além disso, abram em Ezequiel 16, livro do profeta Ezequiel 16, que eu vou ler aqui, sobre os pecados de Sodoma e Gomorra, segundo o profeta Ezequiel, capítulo 16, vamos ler o 48. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que não fez Sodoma tua irmã, nem ela, nem suas filhas, como fizeste tu e tuas filhas. Que pesado, hein? Deus está falando que Israel estava pior do que Sodoma. Pior por quê? Agora ele vai falar dos pecados. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado, e se ensoberbeceram e fizeram abominações diante de mim. Portanto, vendo eu isto, as tirei dali. Então, aí, quando ele fala de abominações diante de mim, isso está incluso diversos tipos de pecado. Mas vocês veem que no verso 49 é enfatizada a soberba e é enfatizado também o fato de que eles eram ricos, porém, sendo ricos, eles nunca se preocupavam com os necessitados. Então, aqui a gente vê que essa ideia de arrogância, essa ideia de um povo rico, arrogante, que usava do seu dinheiro para arrogância, para soberba, isso vem desde o Gênesis, e isso vem desde o tempo de Abraão e desde Ló. Então você vê que o pecado daquele rico da história de Jesus, de Lucas 16, é o mesmo tipo de pecado dos sodomitas que Abraão teve que conviver na época dele. Inclusive, quando Deus foi destruir os sodomitas, ele avisou para quem? Para Abraão. Então, aqui na história do rico e Lázaro, olha só que interessante. O pecado sendo tratado ali é o mesmo tipo de pecado que Abraão já combatia em vida. Ou seja, os sodomitas eram ricos, Abraão era rico, Ló era rico, mas qual era a diferença entre eles? Um era um rico justo, Abraão e Ló eram ricos justos, e os sodomitas eram ricos ímpios. Então, é isso que está em jogo novamente em Lucas 16. Voltem para Lucas 16. Então, esse rico aí de Lucas 16, ele tem o mesmo perfil dos sodomitas, dos moradores de Sodoma que já foram destruídos. Que coisa, né? Abraão está sempre tendo que lidar com essa raça. E aí, voltando para Lucas verso 16, verso 22, nós lemos sobre a morte dos dois. Então, os dois morreram. Os dois morreram. E aí, esse verso 22 vai refutar um pensamento que muitos têm. Na verdade, essa história aqui refuta muita gente. Mas o verso 22 refuta aquele pensamento que muitos falam assim, quando chega no cemitério, todos são iguais. Já ouviu falar isso daí? Bom, o corpo pode estar igual, mas a alma não está igual, não. Porque quando chegar no cemitério, um estava no paraíso, um estava no céu e o outro estava no inferno. Então veja que aí no verso 22 e 23, a condição deles se inverteu. A condição deles se inverteu. Quem era o mendigo virou rico e quem era rico se tornou pobre. E essa passagem aí, ela aponta para o fato de que só existem dois destinos para o homem. Só existem dois destinos. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. A gente vai ver aqui que não existe purgatório, não existe limbo, não existe reencarnação. Ou é céu, ou é inferno. Mas vamos analisar aqui com mais cuidado. Quando ele diz no verso 22, sobre a morte de Lázaro, ele diz assim: e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão.
Então, ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado e no inferno ergueu os olhos. Então, isso daí, a gente tem que se perguntar, o que é o seio de Abraão? O que é o seio de Abraão? Em primeiro lugar, eu quero mostrar que esta passagem aqui, no mínimo, ela prova que ela refuta a doutrina do sono da alma. Então, tem algumas pessoas que acham que quando você morre. Então, um que morre, eles falam assim, descansa em paz. Agora descansou. Bom, o rico aqui não está descansando, não. Muito menos em paz. Mas alguns grupos, algumas seitas, elas ensinam, por exemplo, Testemunho de Jeová, Adventista do Sétimo Dia, elas ensinam que quando você morre, você se torna inconsciente. Então, você não vê mais nada, não sente mais nada, e só vai voltar a sentir ou ver alguma coisa quando ressuscitar. Só que essa aqui refuta isso, porque ninguém tinha ressuscitado. Você vê que no verso 22, ele foi sepultado, e olha só, no verso 27 e 28, você vê que o rico, ele sabia que ele tinha parentes na terra. Então, a vida continuava normalmente na terra, enquanto ele estava no inferno. Então, não tem nada aí de que ele está inconsciente. Na verdade, o que ele mais queria aí é realmente estar inconsciente. Se alguém falar assim, você vai ficar inconsciente, ele ia celebrar feliz. Então, você vê aí que não existe um estado de inconsciência após morte. Bom, então está claro que um deles estava no inferno. E essa questão de seio de Abraão, o que é? Alguns acham que seio de Abraão não é o céu. Tem gente que acha que o seio de Abraão não é o céu. Eu creio que essa posição está errada. Não existe nenhum terceiro lugar além de céu e inferno. Esse é o primeiro ponto. De onde vem essa expressão? Se você entender essa expressão seio de Abraão, você vai entender por que é o céu. Então vamos lá. Quando a Bíblia fala a palavra céu, ela pode estar falando o céu onde tem os pássaros voando, onde tem as nuvens. Ela pode estar falando do céu onde tem o sol, a lua, as estrelas, os planetas, que a gente chama de espaço sideral. Ou ela pode estar falando, conforme está escrito em 2 Coríntios capítulo 11, sobre o terceiro céu. Paulo fala sobre o terceiro céu. O que é o terceiro céu, que Paulo chama também de paraíso? Paulo diz que é onde Cristo está. Onde Cristo está. Então, Cristo, tem gente que fala assim, Cristo era homem. Não, isso é errado. Não, Cristo não era homem, Cristo é homem. Ele é homem porque a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Deus, se encarnou no ventre da Virgem Maria, e desde o instante da concepção no ventre da Virgem Maria, ele nunca deixou de ser homem. Ele nasceu como homem, ele viveu como homem, ele sentia sede como homem, ele morreu como homem, e ao terceiro dia ele ressuscitou como homem. E ele, depois de 40 dias de ressuscitar, o que aconteceu? Ele subiu ao céu. E um dia ele há de vir para julgar os vivos e os mortos. Aí eu te pergunto, por que Jesus há de vir se ele falou assim, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos? Porque Cristo tem duas naturezas. Então, como Deus, Cristo é onipresente. Como Deus, ele está aqui, ele está em Marte, ele está em Saturno e ele está em todos os lugares, ele é onipresente. Como homem, haverá a sua vinda para julgar todos que já existiram. Então, existe a vinda de Cristo, né? Então, negar qualquer uma dessas verdades é heresia. Aí a pergunta é, se haverá a vinda de Cristo, aonde Cristo está agora? Ele está no terceiro céu, 2 Coríntios, terceiro céu, quer dizer que além dos pássaros, além do espaço,
existe o lugar em que Cristo está agora. Bom, nesse texto aqui, nesse momento aqui, Cristo não estava lá, porque ele não tinha morrido ainda. Ele não tinha morrido, ele não tinha ressuscitado, não tinha acontecido a ascensão de Cristo. Porém, tinha outra pessoa que estava lá, que era Abraão. Então, Abraão já tinha morrido, sua alma foi para o céu, e aí a gente tem que se perguntar, por que que Abraão é mencionado aqui? O que ele não falou? Ó, chegou no céu, estava no seio de Abraão. A ideia de estar lá abraçado com Abraão. Pensa aí, Lázaro e Abraão abraçados como João e Jesus na noite da ceia do Senhor. Estava João abraçado com Jesus. Por que que ele fala Abraão? Por que que Lázaro não foi lá conhecer, ficar lá junto com outros personagens, Isaías, Moisés, Davi? Eu, quando chegar no céu, eu vou entrar em alguma fila aí, não sei se tem fila para conhecer as pessoas, né? Eu quero conhecer o apóstolo João, eu quero conhecer muita gente, né? Vou ter eternidade para conhecer, vai ser muito legal, né? Vou perguntar para Pedro por que ele deu aquele vacilo. Então, não sei se vai ter uns papos assim, né? Se tiver, com certeza vai ter a fila das mulheres para tirar satisfação com Eva, né? Então, mas a ideia, vocês têm que entender que no céu, brincadeiras à parte, no céu, as almas dos justos vão para lá. Mas por que Abraão? Por um motivo muito simples. Abraão não é um personagem qualquer no Velho Testamento. Abraão é aquele com quem Deus fez uma aliança e essa aliança deu origem a Israel. Então, Abraão é o pai da nação de Israel. Abraão é de onde a nação de Israel vem. E não somente vem dele biologicamente, mas vem dele porque houve uma aliança feita com ele. Vamos voltar e ver essa aliança em Gênesis 17, 7. Não vamos ler tudo aí, é um capítulo com muita coisa, mas vamos ler só o verso 7 para você entender o teor da aliança. Diz assim: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência depois de ti, em suas gerações por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. Então, tem um monte de coisa relacionada à aliança abrâmica, mas o principal que a gente tem que entender sobre a aliança abrâmica, o principal, a essência. Essa essência aqui é repetida, inclusive, em Apocalipse 22. É que Deus fez uma aliança que ele queria ser o Deus deles. Serei o teu Deus. Isso é repetido em Apocalipse 22, quando o novo céu e nova terra, eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. O que significa isso? Significa que Deus, por meio dessa aliança, de onde veio o povo de Israel, e por meio de Israel veio Jesus, em quem são benditas todas as nações da terra, essa aliança é uma aliança que é o seguinte: não é simplesmente que Deus existe, não é simplesmente que Ele é o Criador dos céus e da terra, mas esse Deus que existe, que é o Criador dos céus e da terra, Ele quer ser o seu Deus pessoal, um relacionamento, como Ele diz, que Ele andava com Abraão como amigo, Abraão andava com Ele como amigo. Um pacto, uma aliança de amizade. Então, é isso que Israel deveria ser: amigos de Deus por meio da aliança feita com Abraão. Então, Lucas 16, ele não está citando um personagem aleatório. Ele está dizendo: esse homem desprezado na terra, esse mendigo, esse que não era nada, quando ele chega no céu, ele é amigo do principal patriarca. Os dois são amigos. Então aqui Jesus está dizendo: vocês olhavam para ele com um olhar de desprezo, para você, para o rico lá no caso, ele não era nada, mas quando ele morreu, ele está ao lado, na mais alta posição, do mais importante patriarca, aquele que é a origem da nação. Ou seja,
A ideia do seio de Abraão é para descrever uma posição de grande proeminência. De grande proeminência, aquele com quem Deus fez aliança, aquele que deu origem à nação. Você é rico, você desprezava ele. Ele ficava na porta da tua casa, tu desprezava ele. Quando ele chegou no céu, o amigo dele é Abraão. E aí entra algo interessante, que no inferno esse cara fica chamando Abraão de pai. No inferno o cara fica chamando Abraão de pai. Que coisa, hein? O que indica que ele era um judeu, o que indica que ter Abraão como pai biológico não garantia nada. Não garantia nada. O cara está no inferno, Abraão, seu pai. E Abraão não faz nada por ele. Abraão só está lá com o amigo dele, Lázaro. Ou está eu aqui e meu amigo Abraão. Então é assim, muitos na terra são desprezados, são perseguidos, são humilhados, mas aqueles perseguidores um dia vão ver que os seus melhores amigos no céu serão os mais proeminentes santos que já passaram pela terra. Então, meus irmãos, neste contexto, a gente entende por que da expressão seio de Abraão. Não é para dizer que em algum outro lugar, em algum lugar do universo tem a terceira via, um terceiro lugar, mas é para enfatizar que ele está com Abraão. E aquele rico está bem longe de Abraão. É como se Abraão tivesse, fica longe de mim. Fica à distância, eu não te conheço. Você não é meu filho verdadeiro, porque você não guardou a aliança que Deus fez comigo, você não tem a minha fé. Aí, continuando, eu quero que vocês percebam outro detalhe. Verso 23, e no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Essa parte longe aí é bem interessante. Está bem longe. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Essa parte é muito importante, você tem que entender bem isso daí. Veja bem, por que Abraão entra na história? Eu acabei de explicar. Abraão está na história para enfatizar que ele foi rejeitado pelo patriarca de Israel. Mas vocês devem perceber aí também o que é que ele está pedindo para Abraão. O que é que ele está pedindo para Abraão? Qual é a natureza do tormento dele? E aí vocês têm que entender o seguinte. Quando a Bíblia fala sobre os castigos de Deus, quando a Bíblia fala sobre os juízos de Deus, ou sobre as recompensas de Deus, não existe na Bíblia a ideia de castigos genéricos para pecados genericamente. Vocês vão entender. Eu vou dar alguns exemplos aqui, vão entender. Na Bíblia, quando Deus castiga na Bíblia, os castigos são específicos porque eles são equivalentes aos pecados cometidos. Eu vou contar uma história aqui para vocês vão entender demais, tá? Vocês lembram de um cara lá no Gênesis chamado Jacó? Jacó era neto de Abraão. E um dos grandes temas do Gênesis é um grande conflito entre as promessas de Deus e as dificuldades que os homens tinham perante essas promessas. No Gênesis acontece, Deus faz promessas no Gênesis e com frequência surgem coisas que parecem contradizer aquelas promessas. Então, por exemplo, o mais óbvio, Deus fala para Abraão e para Sara, vocês vão ter, não somente vocês vão ter um filho, vocês vão ter um filho e dele virá uma grande e numerosa nação. E Deus chama Abraão para o canto e fala assim, Abraão, agora eu quero que você olhe para o céu. E o céu daquela época não é igual hoje em dia, não. Hoje é cheio de prédio, a gente não vê quase nada aí de luz, né? É uma pena. Quando a gente vai para o interior, a gente vê. Naquela época não tinha prédio, não tinha nada disso. Então Deus falou, olha para o céu. Aí Abraão olhou
e viu todas aquelas estrelas. Aí falou: assim vai ser a tua descendência. Aí Abraão olhava para o lado, ele via Sara idosa, olhava para o outro e se perguntava: da onde que vai sair essa descendência, meu Deus do céu? Até que Sara teve uma péssima ideia. Então, se vai ter descendência, vamos começar a adiantar isso daí. Aí teve uma ideia de adiantar as coisas na carne, né? E na carne mesmo. Então, quero que vocês entendam aqui nesse ponto. Existe no livro de Gênesis essa dinâmica de que Deus faz uma promessa, tudo parece indicar que não vai se cumprir. Abraão e Sara idoso. Aí surge Agar e Ismael. Você está lendo a história, está indo tudo na contramão. Aí, repentinamente, Deus intervém e faz acontecer. Quando ninguém achava que era possível. Aí vamos lá. A história vai se avançando, a Isaac nasce, aí você pensa assim: agora entrou nos trilhos, vai dar tudo certo. Aí aparece um cara chamado Jacó. Um cara mentiroso, trambiqueiro, cheio de enrolada, mimado. Aí você começa a ler aquilo ali, você pensa assim: esse aqui é o neto de Abraão. Tem gente até que estranha, né? Será que esse cara é crente mesmo? E na verdade, a resposta é que inicialmente não. Inicialmente ele não era crente. Ele era um trambiqueiro, é isso mesmo que você pensou. Aí você se pergunta: o que ele está fazendo nessa história aqui? Muito simples. Ele é mais um que faz parecer que as promessas não vão se cumprir. Você começa a pensar: Jacó, vê os filhos de Jacó depois. Tudo trambiqueiro, enrolado, saindo com prostituta. Você pensa assim: peraí, isso aqui é a família na promessa. Pois bem, o ponto da história é esse mesmo, que Deus vai usar até esses caras doidos para fazer a promessa dele se cumprir. Porque Deus não depende de homens para fazer a promessa dele se cumprir. Aí vamos voltar para Jacó. O que Jacó fez? Jacó enganou o irmão Esaú. Esaú era o irmão mais velho. Jacó era o irmão mais novo. Agora presta atenção no que acontece com Jacó depois. Jacó, mimado, enrolado, foge para tal lugar que seu irmão está querendo te matar. Aí chega lá Jacó, bobo. Aí ele se encontra com um cara chamado Labão. Ou seja, se Jacó era enrolado, Labão era 10 vezes mais. Aí Labão chega: vem cá, meu parente. A gente é parente, não é? Recebe ele na casa. Você quer casar com a minha filha? Pode casar com a minha filha. Escravizou o cara por 14 anos. Só nessa conversa aí, 14 anos de escravidão. Agora preste atenção. Preste atenção. Como que Labão enganou Jacó? Ele usou a mais nova para enganar com a irmã mais velha. Raquel era mais nova. Ele passou a perna com a mais velha. Vocês estão lembrando de alguma coisa? Quem é que fez isso antes? Jacó. Ou seja, Deus colocou Jacó numa situação para ele sofrer o que ele fez. Para ele sofrer o que ele fez. Então, o castigo de Jacó, o pessoal lê isso aqui: poxa, Jacó com 2 mulheres, Deus se agrada disso? Óbvio que não, aquelas 2 ali eram o castigo. E outra, eu não sei de onde que tiraram que Raquel era crente. Raquel era uma ímpia idólatra pagã, criada por um pai mentiroso, caloteiro, pagão. Eu não sei de onde tiraram Raquel. A Jacó era muito romântico, sendo enrolado. Raquel era tão idólatra que quando ela foi embora, ela roubou os ídolos do pai. De tão idólatra que ela era. Ela roubou os ídolos, não podia ser o ídolo dela, não.
Meu irmão, esse povo só falava, Labão só falava do Senhor ali quando ia conversar com Jacó para enrolar. Ele falou, vou enrolar esse bobo aí. Ele disse que é neto de Abraão, escravizou por 14 anos. Então, olha só, o que Jacó sofreu é o mesmo que ele causou, que ele fez. Todos os castigos na Bíblia é assim. Preste atenção, quando Deus castiga alguém, sabe o que ele faz? Ele faz você olhar no espelho. Sabe quem era Raquel? Raquel era o espelho de Jacó e Leia era a foto de Esaú. Leia era Esaú, a mais velha. A mais velha. É Deus lembrando o que você fez com o seu irmão. Então, esse processo todo aí era o processo para Jacó finalmente conhecer de verdade o Deus de Abraão. Mas teve que ralar muito. Pois bem, começa a lembrar de todas as histórias bíblicas. A forma de Deus castigar era colocando o homem diante do espelho. Ou seja, a natureza dos castigos bíblicos é sempre Deus fazendo o homem ter um encontro com seus próprios pecados. De alguma forma, você lembra de Faraó? Deus falou assim para Moisés, Moisés, vai lá e fala com o Faraó assim, ó, Israel é o meu primogênito, deixa meu primogênito ir embora. Aí vem Faraó cheio de enrolada. Outro, não, vou deixar aí, pode deixar. Aí não deixa. Aliás, Moisés é um grande exemplo do que Jesus ensinou no Sermão do Monte. No Sermão do Monte, Jesus ensinou assim, amai os vossos inimigos. E é o que Moisés fazia. Porque Deus mandava praga. O que Moisés fazia depois que Deus mandava praga? Ele ia orar por Faraó, pedindo para Deus remover a praga. Moisés orava pelos seus inimigos o tempo inteiro. E aí, Faraó não deixou ir. Qual foi a última praga que Deus mandou contra Faraó? Matou os primogênitos. Vocês não vão deixar, você não vai deixar o meu primogênito ir? Então, me dá aqui seus primogênitos. Os castigos de Deus é assim na Bíblia. As recompensas de Deus também é assim na Bíblia. Quando Deus recompensa alguém na Bíblia, normalmente aquela recompensa tem a ver com a boa obra que foi praticada. Eu vou dar outro exemplo aqui no Gênesis para vocês entenderem. José. José era o filho santo e justo e crente de Jacó. E José, o que aconteceu com José? Ele foi traído pelos seus próprios irmãos e aí ele se tornou escravo. Presta atenção, escravo. O que é que um escravo faz? Um escravo serve. Ele serviu. Como que ele foi recompensado por ter permanecido fiel ao servir? Ele foi recompensado se tornando governador. Ou seja, ele recebeu autoridade, mas essa recompensa é exatamente equivalente à boa obra que ele fez. Ele foi fiel ao servir e ele foi recompensado se tornando governador. E, além disso, ele foi recompensado com uma esposa e com filhos, como ele foi fiel na tentação sexual. Então, é sempre assim na Bíblia. Tem um provérbio que diz assim, voltando aqui para esse pecado do rico. Quem atende ao pobre, a Deus empresta. Qual é a ideia? Você se preocupou com alguém que estava pobre, aí Deus vai se lembrar de se preocupar com você. E outro provérbio diz, quem tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, clamará e Deus não atenderá. Ou seja, alguém clamou a você, se não atendeu, Deus não atende quando você clama. É tudo sempre interligado. E o que isso tem a ver com o rico e Lázaro? Pois bem,
veja que, ao descrever o tormento do rico no inferno, o tormento dele é descrito de uma maneira bem específica. O que é que ele está fazendo no inferno? Ele está mendigando. Veja que o que ele faz no inferno é o que ele fazia contra o pobre na terra. Veja que se inverteu. O que ele diz? Me dá uma gota d'água. Ele está mendigando. Então, não é coincidência que o tormento dele é descrito dessa forma. Não é coincidência, está sendo descrito dessa forma para te dizer que ele sofreu o que ele fez. Ele sofreu o que ele fez, até no inferno. Aí, deixa eu falar algumas coisas agora sobre o inferno. O inferno, tanto o céu quanto a terra, se vocês observarem as descrições bíblicas, nunca são assim literais. Então, por exemplo, quando João vai descrever o céu, ele fala assim, tinha um cordeiro, tinha um altar, tinha um trono. É tudo figurado. É tudo figurado. Não é que tem um cordeiro literal. Você vai chegar no céu, aí você vai ver um animal lá no meio. Essa figura ali representa Jesus. O trono representa o domínio de Deus. Cada elemento da visão de João é um elemento simbólico. Por que é simbólico? Porque a glória do céu é tão grande que está além da nossa capacidade de entender agora literalmente. Quando a gente chegar lá, a gente vai ver que não dava para descrever, a gente não tem experiência com isso. Então, Deus usa comparações, Deus usa figuras, Deus usa parábolas. Da mesma forma, o tormento do inferno, nós não temos condições nem de começar a imaginar o que é agora, assim no literal mesmo. Eu vou usar uma comparação aqui que era usada por um grande pregador do século XVII chamado Thomas Boston. Preste atenção no seguinte que eu vou dizer. Imagina uma praia. Imaginou? Tem uma praia. Aí tem um pássaro. Aquele pássaro vai até aquela praia e ele, com o seu bico, ele pega um grão de areia e leva para outro lugar. Depois de um ano, ele volta, ele pega mais um grão de areia e ele volta e vai para outro lugar. Ele vai assim sucessivamente, sempre pegando um grão de areia e indo para outro lugar. Quanto tempo demoraria para não ter mais areia na praia? Bom, o tormento do inferno é muito maior. Não tem fim. Por pior que você tenha passado na tua vida, toda a desgraça que você já viveu, não importa o problema que você já viveu, você sempre pensou, amanhã eu saio dessa. Ano que vem eu saio dessa. Daqui a 10 anos eu saio dessa. No inferno não tem esse pensamento. Eu vou estar aqui amanhã, daqui a 10 anos, daqui a 1 milhão de anos. E nunca, nunca, nunca vai acabar. Nunca. Nem a pior doença é tão trágico quanto o inferno. E aqui, o que nós estamos sendo ensinados neste verso? Que a natureza do tormento no inferno, que nós não temos condições de imaginar de forma literal, porque transcende a nossa experiência terrena, de alguma forma, a natureza do inferno será Deus colocando um espelho diante dos seus olhos e dizendo: este é você. Você terá um encontro com o seu próprio pecado. E nesse sentido,
Nesse sentido, você vê que o rico no inferno era o seu próprio atormentador, no sentido de que ele via ali, ele era um mendigo. Vocês estão vendo? Ele era um mendigo. Ele está tendo encontro com seu próprio pecado. Como é que vai ser isso literalmente? Não faço ideia. Mas eu sei que Deus vai colocar um espelho para você se enxergar para sempre. E você vai lembrar da podridão que você era, e esse será o seu tormento. Judas Iscariotes, de alguma forma, ele é atormentado para sempre. Não é um tormento genérico. Ele é atormentado para sempre como o traidor. Ele nunca se esquecerá que ele é o traidor. Não tem mais esperança. E aqui nós podemos começar a se perguntar, um destino tão terrível assim, será que eu devo realmente crer que é assim? Veja que esse homem no inferno, ele se desespera e ele quer que os seus parentes sejam avisados. Ele quer que os seus parentes sejam alertados. Se é tão terrível assim, tem que ter um aviso, tem que ter uma base para saber. Então veja que aqui ele coloca os seus parentes do tipo assim, olha, eles têm que saber que tem isso daqui que é tão horrível. E aí Abraão vai lembrar ele de uma verdade preciosa. No verso 29. Disse-lhe Abraão, ele já tem meios de saber. Ele já tem meio de ser avisado. O que eles têm para saber? O que eles têm como meio de ser avisado? Eles têm Moisés e os profetas. O que é Moisés e os profetas? É a Bíblia. Eles têm Moisés e os profetas. Moisés e os profetas não viveram na mesma época. Moisés e profetas é a forma de se referir à Bíblia. Então aqui Jesus está dizendo que na Bíblia está suficientemente revelado o caminho da salvação. E mais, o rico não aceita isso. Olha o pensamento do rico no inferno. Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Preste atenção no que ele está dizendo. Presta muita atenção, porque esse pensamento aqui, das profundezas do inferno, é a forma de muitos pensarem hoje. Eles não vão se arrepender, eles não vão crer, nem se um morto ressuscitar e dizer se arrependa ou vá para o inferno. Não vão crer. Ou seja, se a Escritura não for suficiente, nada mais será. Nada mais será. Nada. Verso 27. E disse-lhe, rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa do meu pai. Então, entenda o seguinte, quem não crer nas Escrituras, não tente procurar razões adicionais. Os milagres só fazem sentido se tiver a Escritura como pressuposto. Os milagres só fazem sentido se tiver Moisés e os profetas como pressuposto. Se rejeitou Moisés e os profetas, a mente está de tal forma categorizada que pode ressuscitar morto que não vai crer, porque o problema não é a falta de evidências. O problema é o coração podre e depravado. Sempre há uma desculpa para quem quer uma desculpa. Sempre há uma razão, sempre há um motivo, sempre há uma explicação. E alguns
infelizmente, só vão encarar a realidade quando Deus colocar um espelho diante de seus olhos dentro do inferno. Aí eles vão ver os seus pecados, mas aí é tarde demais. E outro detalhe aqui, outro detalhe muito importante veja que Jesus diz Moisés e os profetas. Ele não diz os 12 apóstolos, ele não diz Evangelho de João, ele não diz Apocalipse. O que isso implica? Implica que o Velho Testamento é suficiente para informar sobre o Evangelho. Estão vendo aqui? Moisés e os profetas, ou seja, de Gênesis a Malaquias, é suficiente para conduzir a vida eterna. Que paulada na igreja moderna que tanto despreza o Velho Testamento. Jesus está dizendo, se você ler o Velho Testamento, você já chega no céu, você já evita o inferno. Porque o caminho da salvação já está no Velho Testamento. O Velho Testamento já manda crer em Jesus. Quer ver? O apóstolo Paulo ensinou isso em 2 Timóteo, capítulo 3. Em 2 Timóteo 3, se vocês passarem o olho sobre os versos 2 até o verso 4, Paulo vai falar de um monte de tipo de pessoas problemáticas, traidores, blasfemos, pessoas terríveis. Ele vai falar para Timóteo, vai ter esses homens aqui terríveis. Aí, poxa, você vai ter tanta gente ruim assim, como que eu, Timóteo, tenho que reagir a isso? Aí vem o verso 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a sua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então, faça a seguinte pergunta: qual eram os livros das sagradas Escrituras que Timóteo sabia e conhecia desde a meninice? Era o Velho Testamento, era de Gênesis a Malaquias. Quando Timóteo era criança, não tinha Mateus. Só que com base no Velho Testamento, o que ele poderia conhecer? Ele poderia fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então, o Velho Testamento era suficiente para Timóteo saber da salvação pela fé. Não é pelas obras, é pela fé que há em Cristo Jesus. Então, desde Gênesis, o povo já tinha o caminho da salvação em Cristo Jesus. Volte para Lucas 16. Então, a situação é a seguinte: se o Velho Testamento já era suficiente para ensinar o caminho da salvação, então a gente com os 27 livros a mais, se não encontrar, a vergonha é maior ainda. Se com os 39 já estava a salvação ali, com 66 está mais claro ainda. Está mais claro ainda. Então você vê que Deus ele não dá só o suficiente. Deus dá mais do que o suficiente. Deus dá mais do que a Escritura, ela é mais do que suficiente. Mais do que. Alguns se perguntam, poxa, então se já estava tudo no Velho Testamento, se já estava a doutrina da Trindade, se já estava a justificação pela fé, se já estava que Cristo seria Deus e homem, se já estava amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, se já estava tudo lá, para que o Novo Testamento? O Novo Testamento não introduz doutrinas novas. O Novo Testamento diz que as profecias se cumpriram. É isso. Então, o Velho Testamento diz: o Messias vai nascer de uma virgem. O Novo Testamento diz: nasceu. O Messias vai realizar milagres. Ele realizou. Ele vai morrer. Morreu. Ele vai ressuscitar. Ressuscitou. É as mesmas doutrinas. Mas vai acontecer, já aconteceu. Mas as doutrinas são as mesmas.
E por isso, eles têm Moisés e os profetas, eles podem lê-los e eles podem ouvi-los. Eu vejo, meus irmãos, o quanto Jesus exaltou a autoridade das Escrituras e deixou claro que a salvação que ele anunciava era a mesma que havia sido anunciado desde o princípio do mundo. É a mesma fé, o mesmo evangelho, a mesma salvação. Glórias a Deus por isso, porque é também o mesmo Deus.